Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de outubro, estamos com a nossa mensagem matutina. Que Deus te abençoe, você que está assistindo agora, através dos grupos. E lhe dê um ótimo dia. Como disse o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém? Hoje nossa oração, nossa mensagem estará com o pastor José dos Santos Ferreira. Nosso pastor Rogério hoje está ainda internado, recuperando-se de uma operação. Nós vamos orar por ele também e pelo nosso caderno de oração. Em seguida já estaremos ouvindo o pastor Ferreira com uma grande mensagem que ele pregou ontem, alertando as pessoas da necessidade de não passarem para a eternidade sem terem se encontrado com Jesus. Prepara o teu coração, que Deus vai falar com você nesta manhã. Amém, queridos? Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz. Quero iniciar esta oração te pedindo pela saúde do teu servo, pastor Rogério, que está se recuperando, Pai. Que as tuas mãos estejam com teu filho, que nenhuma sequela fique, mas, como ele mesmo disse, espera que essa seja a operação última, ele não precise mais. Seja assim com ele, com a sua esposa, irmã Márcia, e também com toda a família do teu ungido, pastor José dos Santos Ferreira. Continua usando este guerreiro do Senhor, que esta palavra ela é bem divulgada e abençoa muitas vidas, Pai. Quero orar também pelo teu servo Samuel Castro, orar também pela família do Samuel Castro, pela tua serva irmã Késia Castro, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Samuel Neto, tua serva Alice, que estão agora em companhia deles, Senhor. Que sejam esses dias maravilhosos e que eles, sobretudo, tenham a tua paz ali, Pai, com a melhora do teu servo Samuel Castro e sempre, ó Deus, desejando todos nós a cura dele, Pai. Assim oramos também pelo nosso caderno de oração com todos os pedidos. Sejam as tuas mãos sobre nós. Abençoa-nos nesse dia, Pai. Também a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, nós entregamos em tuas mãos. Fica conosco, Pai, nos abençoe. Todos que vão estar assistindo conosco, o Senhor abençoa também. Sejam as tuas mãos sobre todos nós. É a nossa oração com ação de graça. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, agora vamos ficar com a palavra do nosso pastor José dos Santos Ferreira, que vai falar ao teu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém e amém. Amém e amém. Amados, abramos agora a nossa Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de João. João 14, João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repitamos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados, nós vamos nos prender aqui nessa expressão de Jesus: eu sou o caminho. Notemos que ele não diz eu sou um caminho, não. Quando ele diz eu sou o caminho, ele fala de um caminho exclusivo, insubstituível, introcável por outro qualquer. Eu sou o caminho, não há outro caminho. Ele disse isso. Vemos hoje em dia
muitas pessoas andando por caminhos outros. E eu quero dizer a vocês o seguinte, sem medo de errar, como pastor e como sacerdote de Deus, eu digo a vocês que todo caminho que não for Jesus vai sair na estrada larga. E todos nós sabemos qual é o fim da estrada larga. A estrada da perdição. Todo caminho que não for Jesus vai para lá. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há pessoas que leem errado, dizem ninguém vai ao Pai. Não. É ninguém vem. É o que está escrito. Quer dizer, o Pai estava nele, ele era o Pai. Quer dizer, eu e o Pai somos um. E quem não vier por mim, não chega onde está o Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus amados, não adianta procurar outro caminho. Não adianta seguir outro caminho. Alguém diz, mas eu tenho a minha religião. Há muitas religiões no mundo. E eu quero dizer a vocês que qualquer religião sem Cristo pode trazer o benefício humano para as pessoas, mas para a salvação não significa coisa alguma. Religião nenhuma tem poder para levar os homens a Deus. Religião nenhuma tem poder para salvar alguém. Religião nenhuma tem poder para levar alguém para o céu. Só Jesus. Se a sua religião não é a religião de Jesus, se a sua religião não é a palavra de Deus, se a sua religião não é o arrependimento dos seus pecados, o abandono dos seus pecados, o ódio pelo pecado, o desprezo pelo pecado, se a sua religião não é assim, para Deus ela não tem valor nenhum. Pode ter valor para os homens, para ajudar alguém, tudo bem, mas para salvar você, sua religião não tem valor nenhum. A Escritura nos garante, o Senhor Jesus nos diz, que só Ele pode salvar. Só Ele recebeu do Pai poder para perdoar pecados, poder para salvar pecadores. Só Ele recebeu do Pai graça excelente que alcance todo aquele que creia na sua palavra. Não adianta promessa, não adianta sacrifício, não adianta carregar uma cruz. Eu já vi pessoas carregando uma cruz nas costas. Não adianta subir escadarias de joelho. Eu já vi pessoas subindo escadarias de joelho. Isso nada significa para Deus. É um sacrifício tolo, é um sacrifício que não conduz à salvação. Ora, a nossa salvação não exige sacrifício nenhum nosso. Não, só exige atitude. Eu vou abandonar o pecado porque eu conheci Jesus, Jesus me conheceu, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, Jesus me ama, Jesus me elegeu antes da fundação do mundo. Olha que maravilha, irmãos. Você saber hoje que muito antes da fundação do mundo, Deus já lhe conhecia, Jesus já lhe conhecia, muito antes da fundação do mundo. Deus já sabia a sua vida, já conhecia todos os seus pecados, Jesus já sabia
toda falta que você ia praticar. Entretanto, antes da fundação do mundo, Ele já morreu por você. Nos diz a Escritura que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha que maravilha! Como eu me alegro no meu Deus, saber que muito antes que existisse o mundo, Ele já me conheceu todos os meus pecados, todas as minhas desgraças, todas as minhas asneiras, toda a minha iniquidade Ele conheceu. Entretanto, me elegeu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dEle em amor. E me predestinou para ser filho por adoção, filho dEle por adoção, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pensai nisso. E você agora, pensa em você também. Ora, eu só fui descobrir tudo isso, só fui saber tudo isso depois que me converti, depois de ler a Bíblia, depois de meditar na palavra de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo agora é também um eleito de Deus, é também um escolhido de Deus, é também um predestinado para ser filho de Deus, e você não sabe disso, e você está no pecado, e você está praticando aquilo que não convém praticar, e Deus está esperando que você tome uma atitude. Essa mensagem é para você. Pense nela. Jesus disse: eu sou o caminho. E o apóstolo Pedro nos diz em Atos que debaixo do sol nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Tem gente que faz promessa. Tem gente que faz promessa aí, promessa para Santo Fulano, promessa para Nossa Senhora, promessa não sei para quem. Não adianta promessa nenhuma para a salvação. Ou você crê em Jesus, somente em Jesus, ou você nunca verá a face do seu Criador, do seu Salvador. Então, não há outro caminho, não há atalho, não há desvio. Eu sou o caminho. No outro lugar ele diz: eu sou a porta. Se não entrar por mim, não entra. Você só pode entrar no céu pela porta chamada Jesus. Você só pode entrar no céu pela porta chamada Jesus se você foi pelo caminho chamado Jesus e se você recebeu desse Jesus amado o perdão para os seus pecados, para as suas faltas, para as suas transgressões. Eu queria que você pensasse nisso agora. E se lembre que eu estou dizendo: olha, não adianta você fazer promessa, não adianta você fazer voto, não adianta você fazer qualquer sacrifício, não adianta nada disso se você não crê em Jesus, não se entregar a Ele, não se arrepender dos seus pecados, não confessá-los e não se arrepender deles, não abandonar. Não adianta, porque você não verá a face de Deus. Só Jesus. E o apóstolo nos orienta nisso. E a palavra de Deus nos diz isso. Alguém disse aí: ah, mas Nossa Senhora foi a mãe dele, e sem a Nossa Senhora ele não aparecia, sem Maria. Maria chamou Jesus de meu Senhor, de meu Salvador. Maria chamou Jesus de meu Senhor e meu Salvador. Maria é minha irmã em Cristo. Ela foi salva como eu sou salvo por Cristo. Quero dizer a você que está me ouvindo: no céu não há uma única pessoa, nem no mundo, não há nenhum salvo no mundo, nem um salvo no céu, que tenha entrado ali sem Jesus. Mesmo aqueles que
fizeram o sacrifício matando o cordeiro, matando o bezerro, para curtir seus pecados, aquele sangue apontava para o sangue eterno derramado antes da fundação do mundo e para o sangue que seria derramado na cruz nos nossos dias, como foi. E por que ele veio? Assim se fez homem e veio, justamente para que a humanidade visse um homem sem pecado, sem falha, um homem Deus, um Deus homem no mundo, um Deus verdadeiro e um homem puro, santo, entregando a sua vida e derramando o seu sangue para a salvação daqueles que quisessem ser salvos, morrendo na cruz. Notem o sofrimento dele, meus amados. No Getsêmani, ele chegou a suar sangue. Vejam isto, ouçam isto. Ele suou sangue, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Por que isto? Era a nossa agonia sobre ele. Era o pecado da humanidade sobre ele. Eram os meus pecados sobre ele. Eram os teus pecados sobre ele. Igreja amada, eram os nossos pecados sobre ele. Mas graças aos céus, ele não fugiu disso. Ele nunca se arrependeu de ter morrido por nós. Hoje ele nos chama de irmãos, somos irmãos dele. Nos ama tanto que chama a sua igreja sua esposa. Olha que maravilha, que amor ele tem tão grande pelo ser humano, que seja qual for o pecado, sejam quais forem os pecados de um homem, de uma mulher, sejam quais forem os pecados, ele está pronto para perdoar. A Escritura nos garante que a misericórdia triunfa do juízo. Isto é, no julgamento da lei, todos nós estávamos condenados. Todos estávamos condenados. Não havia um que não tivesse condenado. Mas o que é que aconteceu? A misericórdia de Deus, nos tirou do inferno, que era o nosso lugar, e nos transportou para o céu, que não era o nosso lugar. E agora a Escritura garante que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Vejam, amados, que maravilha ele fez por nós. Nós éramos pretos como carvão. O nosso pecado nos fez assim. Mas agora somos brancos como a neve, como diz a Escritura. Éramos odiados por Deus, vivíamos debaixo da ira de Deus, debaixo do rancor de Deus. Agora, somos amparados, guardados, protegidos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eita Cordeiro de Deus maravilhoso, que tira o pecado do mundo, que arranca de nós a maldade, que arranca de nós o pecado e que nos coloca diante de Deus mais alvos do que a neve. E que Deus se compromete, da agora em diante, dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Prometeu esquecer nossos pecados por causa do sacrifício do seu Filho e porque aceitamos a sua palavra, o seu ensinamento, aceitamos a sua graça. Meus amados, pensai um pouco. Você que está me ouvindo, se você ainda não é salvo, pensai um pouco.
Você está andando à beira da sepultura. Você está andando à beira do inferno. Você vai cair lá, no inferno, qualquer momento. Pense nisso. E olhe o que é o inferno. Olhe o tanto que Jesus sofreu para nos livrar dele. Olhe que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já foi morto por nossos pecados antes que nascêssemos. Olha a grandeza do amor e da misericórdia e da graça do Senhor Jesus sobre a humanidade. Você ainda tem dúvida? Você ainda prefere viver como tem vivido até hoje? Não diz nada no seu coração que você deve aceitá-lo, crer nele agora, mudar de vida agora, ser perdoado agora, ser escolhido, de você descobrir que você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, você foi predestinado para ser filho. E que você agora é a igreja de Deus, noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, preparando-se para as bodas do Cordeiro. Oh, que maravilha, meu Deus! Que maravilha, meu Senhor! Que grandeza de amor e de misericórdia! Que grandeza, meu Pai, de graça! Meu Senhor, por quê? Meu Deus, eu muitas vezes pergunto ao Senhor por quê o Senhor sofreu tanto por mim. Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? O que é que eu sou para que o Senhor sofresse tanto por mim? E não só isso, amados. O interessante agora também é sabermos que nós somos a morada de Deus em espírito, que somos a habitação de Deus, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Senhor Jesus garantiu que se crêssemos na sua palavra, Ele e o Pai viriam e fariam morada dentro de nós. Pense você olha para seu próprio corpo, você sabe que não vale nada. Qualquer coisa lhe mataria, uma gota d'água, uma bala perdida, um assalto, um atropelamento, um assassino, qualquer um acabaria com você. Entretanto, veja o que é a palavra de Deus diz que você é. Morada de Deus em espírito, habitação de Deus, templo do Espírito Santo, e que você já está assentado nos lugares celestiais com Cristo, e que você virá com Cristo e reinará sobre o mundo, e que você julgará as nações juntamente com Cristo. Você julgará Satanás, você julgará os anjos caídos, você vai ver Satanás ter que dobrar o joelho diante de Deus, diante de Jesus, e confessá-lo como Senhor. Oh, maravilha de Deus! Irmãos, veja o que Deus prepara para nós. Amados, veja o que Deus tem preparado para você. Abandone o pecado agora. Aceite a Jesus agora. Entregue-se a Ele agora. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Não há outro caminho. Não há outro jeito. Tem muita gente aí caminhando agora para o inferno, consciente de que estão perdidos. Conscientes por quê? Porque já ouviram a palavra de Deus muitas vezes, mas nunca quiseram abandonar o pecado. Nunca quiseram.
Eu me lembro de uma vez, quando estava no quartel, pregando o evangelho para um companheiro. Ele disse: Ferreira, você está perdendo tempo comigo, porque eu tenho uma amante há 12 anos que eu não vou abandoná-la, fiz mal a ela, minha família não sabe disso, e eu tenho essa amante há 12 anos, não vou abandoná-la, você está perdendo tempo de falar comigo. E eu falei com ele: tudo bem, Jaime, eu não estou perdendo tempo de falar com você. Usei meu tempo que Deus me deu para falar com você. Agora é o seguinte: você prefere ficar com a amante? Fique com a amante e vá para o inferno com ela. Você vai com ela para o inferno. Eu preferia que você aceitasse Jesus e fosse para o céu com ele. Mas se você prefere ir para o inferno com a sua amante, é problema seu. Então ele perguntou: mas é isso que você me deseja? Eu disse: se eu te desejasse isso, não estaria pregando o evangelho para ti. Eu prego o evangelho é porque desejo justamente que você vá para o céu com Jesus. Foi numa sexta-feira, à tarde, no quartel. Na segunda-feira de manhã, aquele homem chegou, foi à seção onde eu trabalhava, estendeu a sua mão e disse: irmão Ferreira, Pai do Senhor. E eu falei para ele: Jaime, não brinque com o que você não conhece. Ele disse: não estou brincando, não. Eu aceitei Jesus nesse domingo. Aquela palavra que você me disse saiu me queimando daqui. E eu aceitei Jesus. E eu fiquei muito alegre com isso. E esse homem chegou a ser pastor nesta obra. Trabalhou com o pastor Aldovrando e já está com Deus, já está na eternidade com o Senhor. Mas vejam isso, ele aceitou Jesus. E a amante dele ficou com tanta raiva de mim, que se ela viesse numa rua e me visse, entraria na outra para não se encontrar comigo. Eu não estou ligando para isso, amados. Eu não estou fazendo questão de amizade ímpia, não. Eu faço questão de amor cristão. Faço questão de comunhão com o povo de Deus. Faço questão de pregar esse evangelho maravilhoso. Esse evangelho que arrebata das portas do inferno tições fumegantes. E faz desses tições servos de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. É isso que eu faço, é isso que eu prego. E quero dizer para vocês: ou Jesus ou nada. Não adianta fazer promessa. Não adianta fazer promessa. Todos aqueles que estão no céu agora foram salvos por Jesus. Todos aqueles que são salvos no mundo agora são salvos por Jesus. E todos aqueles que se salvarem ainda neste mundo serão salvos por Ele. Porque Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por mim, não adianta. Não vão entrar no céu. E Ele nos garantiu isso. E o apóstolo pregou isso. E mostrou isso. O apóstolo Paulo, falando ao apóstolo Timóteo, ele disse: olha, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Ele veio salvar os pecadores. E quando ele foi anunciado no Natal, o Natal vem aí, para você ganhar presente, dar presente não sei o quê. Mas quando ele foi anunciado no Natal, o que é que os anjos disseram aos pastores de Belém? Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitos buscam Jesus para outras coisas. Eu quero Jesus
para curar a minha enfermidade. Não adianta você ser curado de câncer aqui e ir para o inferno amanhã. Adiantou? Não adiantou. Não adianta você ser curado da pandemia e ir para o inferno. Não adiantou. Quero ser curado. Eu quero uma casa. Não adianta você ter nenhum palácio. Se você vai para o inferno, seu palácio fica aí para os outros. Eu quero um carro novo. Não adianta você ter um carro novo se você vai para o inferno e o carro fica aí para os outros. Não adianta. Meu amado, minha amada, o que você precisa é crer em Jesus, é aceitar Jesus como seu Salvador, não fugir dele. Não adianta, você não entrará no céu a não ser por ele. Não adianta promessa, não adianta voto, não adianta sacrifício, não adianta chorar, não adianta nada disso. Não adianta, não adianta. Ah, mas Maria é minha irmã. Nossa Senhora não. Ela é minha irmã, foi salva pelo mesmo Salvador que eu fui salvo, o filho dela. Ela foi, tanto ela quanto os irmãos dele foram salvos por ele. Quem não aceitou a ele está perdido. Não adianta reclamar. Não adianta gritar. Olha, quero dizer uma coisa a vocês. A situação do dia do juízo é calamitosa. Muita gente estará ali chorando de arrependidos, de terem ouvido tantas vezes a palavra. E às vezes até disseram que creram nela, mas não mudaram de vida. Não aceitaram Jesus. E ficam fazendo propaganda de si mesmos. O Senhor Jesus nos disse, olha, no seu sermão da montanha, ele disse o seguinte: naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilha, em teu nome não expulsamos demônios. Ele diz, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então, meu amado, não adianta você estar na igreja dizendo que é o que você não é. Não adianta você estar na igreja mostrando uma santidade que você sabe que você não tem. Não tem por quê? Porque não busca. Você quer mostrar aos outros o que você é. Você esquece que Deus está olhando para você. A Escritura diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, cujo coração é reto para com Ele. Que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Não esqueça isso. Então não busque no outro canto. Não busque noutra, não creia em qualquer uma religião que não confesse a Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Não aceite isso. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você não quer vida eterna? Você não quer salvação eterna? Sem Ele, nem você, nem ninguém terá essa salvação. A Escritura nos garante: santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vocês. A Escritura garante: sede santos, porque eu sou santo. A Escritura garante: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta você querer se justificar, não adianta você querer se explicar, não adianta você querer aparecer, não adianta nada disso. Você aparecer diante dos homens, é muito fácil enganar a humanidade, mas enganar a Deus? É muito fácil você fazer o que não convém, escondido, o pastor não sabe, a igreja não viu, ninguém sabe disso, eu faço isso, ninguém vê.
Mas Deus está olhando para você agora. Quero dizer uma coisa a você. Nosso Deus está olhando para você agora. Está vendo você. Está vendo o que tem no seu coração. Está vendo o que tem na sua mente. Está vendo os seus desejos. Está vendo o que é que você ama. Nosso Deus está olhando para você. Aí a pergunta é a seguinte: você ama a Deus? Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, você também não crê em Deus. Você está inventando. Tem muita gente que pensa o seguinte: morreu, vai para o céu. Morreu, vai para o céu. Duvido que alguém morra sem Jesus e vá para o céu. Duvido que alguém faça isso. Às vezes eu vejo falar em homens pecadores que morreram. Estão no céu agora, estão descansando. Eu não queria estar no céu que eles estão, não. De jeito nenhum. Eu quero estar no céu que o meu Jesus garantiu para mim. Quero estar no céu que o meu Jesus comprou para mim. Eu quero morar na casa que o meu Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Vou preparar. Tem a morada lá, mas eu vou prepará-la para você. Aí sim, agora sim. Nessa morada, você está seguro, porque Deus vem, porque Jesus vem, e você vai morar com Ele na glória. Mas fora disso, meu querido ouvinte, fora disso, você está perdido. Fora disso, você está perdido. Não tem promessa, não tem santo fulano, nem santa fulana. Veja aí a Igreja Católica, Apostólica Romana, canonizando santos, colocando no altar pessoas para serem adoradas, pessoas que estão no inferno agora, são canonizadas. São canonizadas. Nunca creram em Jesus, nunca exaltaram Jesus, só acharam que boas obras levavam para o céu. Então vou fazer boas obras, e fazem as obras que são boas para os homens, mas para Deus não vale nada. Pois bem, e essas pessoas, estão no céu agora, não estão não, mas se não for por Jesus, não entra lá. Se você não crer em Jesus, não entregar a sua vida a Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar o sacrifício de Jesus em seu lugar, se você não corrigir a sua vida diante de Deus, você não vai morar com Deus na eternidade. Pela porta chamada Jesus, não passa um pecado. Só passa o pecador redimido, salvo. Porque o Senhor Jesus está olhando para o seu coração agora. E dizendo a você: desse jeito você não entra lá não. Desse jeito você não entra, porque você não vai passar por mim. Quando você chegar perto de mim, eu digo que não lhe conheço, mando você de volta. Você mude de vida. Se arrependa do seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Creia na palavra de Jesus. Creia na mensagem dele. Creia que ele veio morrer por sua causa. Assuma isto. Personalissimamente. Assuma diante de Deus. Jesus veio por minha causa. Tudo que ele sofreu desde antes da existência diante do mundo, tudo que ele sofreu foi por minha causa. Toda a agonia dele foi por minha causa. Pense nisso, que isso é uma realidade cruenta, mas é uma realidade. Eu sei, eu creio que tudo que ele sofreu foi por minha causa. Foi por minha causa. Que ele veio da glória a este mundo morrer
por minha causa. Veio morrer por mim. Queria que você pudesse dizer a mesma coisa. Tire o nós daí. Ah, veio por nós. Não, tire esse nós. Compareça você sozinho diante de Deus. Peça com Deus um relacionamento pessoal com Deus. Você e Ele, como se só existisse vocês dois. E creia que foi por você que o Senhor Jesus veio a este mundo e sofreu tanto como sofreu. Foi por você, foi por cada um. Eu, quando não sabia bem as coisas, eu pensava o seguinte: se o Senhor Jesus morreu por todos os homens, talvez apenas um pedacinho da minha unha ele tenha. Mas não é assim não. Mas não é assim não. Se a morte dele fosse repartida por cada ser humano, nem a milionésima parte de uma célula teria sido para mim. Mas não, amados, ele morreu plenamente por você. Morreu inteiramente por mim. Deixou o céu por minha causa. Ele deixou o céu por minha causa. E morreu por minha causa. Eu, pastor Ferreira, ele morreu por minha causa, ele veio por minha causa. Foi o meu pecado que fez ele deixar a glória dele, descer a esse mundo tão podre para me acudir. Porque eu estava caindo no inferno. A Escritura nos chama de tição fumegante. Eu estava sendo queimado. Você está também sendo queimado. Olha, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo agora esta mensagem. Não sei para quem estou pregando. Mas o meu Deus sabe quem está ouvindo essa mensagem. Não sei quantas pessoas em vários lugares desse país. Mas sei que essa mensagem, ela vai ser depois espalhada, ela vai ser mostrada. Pastor Gênesis, ele vai mostrar essa mensagem por aí afora. E eu queria que você prestasse atenção a isso. Você não vai para o céu sem Jesus. Não adianta promessa, não adianta religião, não adianta voto, não adianta sacrifício, não adianta nada. Se você não for por Jesus, você não chega lá. Amém? Pois bem, amados. Sem Jesus não há condição. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Maria, mãe de Jesus, ela disse certa vez aos discípulos e aos servos: façam tudo quanto ele vos disser. É o único mandamento dela que nós temos na Bíblia. O único mandamento de Maria é esse: faça tudo quanto ele vos disser. Amém? Vamos encerrando por aqui, porque estamos já próximos do fim. E eu espero que essa mensagem tenha alcançado muita gente necessitada. E eu espero que a igreja tenha recebido bem essa mensagem e que glorifique ao Senhor e que despertemos, irmãos, acordemos. A Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Somos da restauração que Deus levantou há mais de 60 anos atrás. Vamos, irmãos, sustentar essa bandeira que Deus colocou em nossas mãos. Não vamos deixá-la cair. Amém? Então que o Senhor nos abençoe
Que o Senhor fique conosco e que nós vamos orar agora, agradecer a Deus por esse culto.